Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, que alegria estar com você, amados. Hoje eu estou radiante porque ainda há pouco recebi a notícia que minha neta nasceu, minha segunda neta, e justamente no dia do meu aniversário. Então eu estou regozijando de alegria e quase que não sai essa mensagem, tá bom, abençoado? Mas, como compromisso é compromisso, resolvi aqui vir. Independente das comemorações que se encontram aqui em casa, eu resolvi tirar esse tempinho para a gente conversar, para a gente bater um papo. Então sejam bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo, já deixe seu comentário aí, já deixe o seu like, isso é muito importante para o canal. E assim vamos crescendo em graça e em conhecimento. Esse é o único objetivo do canal, tá bom, abençoado? Bom, alguns abençoados aqui mandou uma saudação, como a abençoada irmã Maria da Penha, de Contagem. Ela manda um abraço para sua mãe. Eu até pedi a ela para botar o nome da mãe dela, mas ela não voltou até esse exato momento, não voltou ali qual é o nome da mãe dela, mas ela tem 83 anos, a mãezinha dela. Então um abraço aí para a mãe da Maria da Penha. Muito obrigado por essa oportunidade de poder saudar você aí de Contagem, a todos os abençoados de Contagem. Tem a Roselita Moura também, que é de Contagem. Tem mais alguns abençoados também que é dessa parte de Minas Gerais. Estamos juntos, tá bom? Muito obrigado. Também é a abençoada Joelma de Jequié. Pedi para mandar um abraço para ela. Jequié na Bahia, né? Um abraço, abençoada Joelma. Estamos juntos. Obrigado aí por essa generosidade em compartilhar. Que eu mande para você um abraço. Isso é muito importante, isso é muito legal, abençoados. E a abençoada irmã Eunice, de São Paulo. Ela falou assim, olha, manda um abraço para o meu irmão Enilson de Jucati, em Pernambuco. A irmã Eunice de São Paulo manda um abraço para o irmão dela, né? O Enilson de Jucati, lá em Pernambuco. Se você também deseja que eu fale aqui o seu nome, manda um abraço, deixa o seu nome aí, a cidade que você está falando, e fala, olha André, eu quero mandar um abraço aqui para a minha família, eu quero mandar um abraço para minha mãe, hoje é aniversário, meu aniversário de casado, hoje eu estou fazendo aniversário igual a eu. Então, abençoados, faça isso aí, que a gente vai ter o maior prazer em estar divulgando aqui na Graça Pura, a graça que é somente para as nossas vidas. Bom, amados, vamos ao tema de hoje, um tema importante, um tema que teve a sua primeira parte. Eu vou falar um pouquinho aí dessa primeira parte, que é muito interessante, você precisa ver para acompanhar essa segunda parte, para ter um entendimento maior. Estamos estudando sobre possessões demoníacas, né? Nós estamos fazendo algumas observações, visto que o sistema religioso nos ensinou uma outra coisa, que não é possessão demoníaca como nós entendemos em graça. Então nós mostramos que o sistema religioso ensina e prega que alguns distúrbios, né, que eu trouxe aqui na primeira parte, alguns distúrbios neurológicos, como a histeria, a psicose, a epilepsia, a esquizofrenia, o distúrbio de personalidade dupla ou múltipla, né, podem lá para o sistema ser possessão de demônios, de espíritos maus, anjos caídos, porque a doutrina deles transformou a palavra demônio em um ser. E isso contraria frontalmente a palavra demônio que a Bíblia apresenta, que quer dizer pensamentos. É isso que quer dizer a palavra demônio. E o sistema religioso, a falsa igreja, né, a igreja dos homens maus e perversos, e não a de Cristo, através dessas doutrinas, das suas doutrinas, transformou essa palavra demônio em um espírito do mal, que entram nas pessoas e fazem elas externarem essa possessão de maldade, né? Necessitando aí da intervenção de um exorcista. Então, só para você ter uma ideia, abençoado, você sabia que o exorcista dentro da chamada falsa igreja é um cargo? Você sabia disso, que existe o exorcista, né, dentro da denominação católica? Ou seja, um exorcista, ele só pode ser chamado assim se a igreja conceber a ele essa função, esse cargo. Somente ele pode expulsar os demônios, na visão do sistema religioso, aqueles que têm um cargo empossado pela denominação. Então, na primeira parte, eu mostrei o que caracteriza estes distúrbios que eu acabei de falar. E nós comprovamos através da ciência, que são manifestações neurológicas, ou seja, patológicas, da própria mente humana. Depois eu mostrei duas armas psicológicas poderosas
e muito usada por propaganda e marketing de empresas, né? Muito usado também nos meios políticos e também no meio religioso, que são a auto-hipnose e também o poder da sugestão. Se você não viu a primeira parte, eu vou estar deixando aqui nos cards em cima, nas descrições aí embaixo deste vídeo, também fixado no primeiro comentário dessa mensagem, tá bom? Vai lá, veja a primeira parte, depois volta aqui para acompanhar a gente. E se você deseja conhecer mais profundamente sobre demônios dentro da Bíblia, o seu significado, mais profundamente, a gente esmiuça ali a palavra, eu vou estar deixando aqui o endereço de uma playlist aqui do canal, com mais de 20 vídeos de estudos que eu peguei todas as vezes que a Bíblia mostra no seu texto a palavra diabo, demônio, satanás, e eu trouxe o seu significado. Amados, é imperdível. Vai lá e veja o quanto que o sistema religioso está te enganando, te aprisionando. Ok? Vai lá e veja essa playlist. Então, estamos então na segunda parte. E o que nós veremos neste estudo basicamente, André? Olha, veremos que existem locais onde se manifestam mais estes distúrbios neurológicos, outros distúrbios mesmo mentais. Vamos mostrar porque aonde se manifesta e por que se manifesta nesses locais. Explicaremos também fenômenos considerados pela ciência como paranormais, ou seja, aqueles que a ciência não consegue dar explicações. E nós vamos dar explicação do que é isso nessa mensagem, então não perca. E o que fazer para blindar a sua mente contra estas coisas e ser um orientador para que as pessoas que estejam passando por isto não sofram mais. Tá bom, amados? Esse é o grande objetivo dessa mensagem. Vocês estão preparados? Graça neles e em nós também. Meus amados irmãos, minha família da fé, hoje não pode ser um dia normal para mim, né, abençoados? Não pode, né? Com tanta alegria, com tanta glória, os abençoados notarem que eu estou um pouco empolgado, é por causa do nascimento da minha netinha, tá bom? A Mariana, mais um espírito justo, feito perfeito nesse mundo. Vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui o microfone, me perdoe, tá bom? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E diz ali, olha, não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Então, juntamente com a tentação, ele dará o escape, para que a possais suportar. Amados, quando nós lemos essa passagem, automaticamente ela contraria a mente das pessoas que estão submetidas, as pessoas que estão enfeitiçadas pelas doutrinas do sistema religioso. Porque na mente destas pessoas, e um dia foi na nossa, e a gente pode falar isso com propriedade, das pessoas que frequentam as falsas igrejas, quando se fala lá em tentação, lembra logo o quê? Da tentação de Jesus pelo diabo. Ou seja, tentação é coisa do diabo, é coisa espiritual. E a doutrina do sistema religioso ensina que Jesus foi tentado por um ser espiritual, não é isso? O diabo para eles lá não é um ser espiritual, é o anjo que Deus deu ali a pompa de ser o segundo ali na sua hierarquia, né? Ele só não tinha mais poderes que Deus e um dia ele se rebelou. Essa historinha que a doutrina do sistema religioso traz em seu contexto aí para enganar a mente das pessoas, né? Então, quando as pessoas falam de tentação, elas ligam a algo espiritual. E essa doutrina ensina que Jesus foi tentado por um ser espiritual e não um humano. E Paulo, então, agora ele nos informa o quê? Que não há tentação que não seja humana. Olha só que interessante, né? Olha, Jesus foi tentado pelo diabo, vem Paulo e apresenta uma outra palavra. Como se resolve esse problema? Se de um lado a Bíblia apresenta a tentação de Jesus e aparece um ser lá, como a igreja prega, um diabo, e do outro lado a mesma Bíblia apresenta que toda tentação é humana.
Como encontrar equilíbrio? Como encontrar a resposta para isto? Pesquisando dentro da própria palavra. Entendendo o contexto. Entendendo o contexto histórico, o contexto cultural. Entender para quem foi escrito aquilo ali e por quê. Saber o que estava na mente daquelas pessoas, a quem foi endereçado o livro também é interessante. Buscar nos originais, nas línguas originais. E não buscar uma saída fácil para este problema bíblico. Como dizer de fato, existe um ser espiritual que briga com Deus pela alma do homem? Será que existe? Porque seria o fator fácil falar isso para as pessoas. Olha, gente, é porque tem um ser espiritual que briga e tal. E aí começa a contar um monte de abobrinhas. Porque isso, abençoados, de explicar o contexto, de explicar o histórico, de explicar a cultura, isso demanda tempo. Depende até de nível cultural para se entender algumas questões bíblicas. É complicado mesmo. Aí o sistema, ele opta pelo quê? Pela facilidade. Ele apresenta o quê? Uma fórmula mágica e fácil para entendimento destas questões. Sem contar que o ser humano já nasce nessa vida procurando respostas para tudo. E muitas delas não são respondidas. Por exemplo, nascemos perguntando de onde nós viemos. Nascemos, desenvolvemos e morremos perguntando de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. São 3 perguntas básicas que nós procuramos a todo instante responder. O ser humano também não consegue lidar bem com as perdas desta vida, como, por exemplo, um ente querido que parte, uma perda de emprego repentina, uma separação familiar, ou mesmo uma doença. O ser humano não consegue se entender bem com estas coisas. E nesta busca de entender os porquês, o ser humano cai nestas armadilhas que existem aos montes por aí. E como o foco nosso aqui nessa mensagem é mostrar que essa doutrina de demônios, criadas pelo sistema religioso, mais contribui para o aumento dessas mazelas. Esse é o nosso objetivo. Por isso que a maior incidência de casos destes fenômenos, né, que a gente entende que não é fenômeno, são pessoas com problemas em todos os sentidos, nós começamos a entender por que acontece isso dentro do sistema religioso. Amados, existem sim os distúrbios que são causados pela mente doente, fatores patológicos, como eu enumerei aqui para vocês. A mente em desequilíbrio também. Existe dentro do sistema religioso até pessoas que mentem que estão endemoniadas. Por que acontece isso? Por exemplo, os distúrbios mentais, que são debilidades de ordem patológicas, elas encontram nestes lugares, como é chamado igreja, um verdadeiro incentivo para suas manifestações. O que ensina em certas denominações, principalmente dentro do pentecostalismo, lá ensinam que todas essas manifestações e distúrbios neurológicos são manifestações de demônios como um ser espiritual. Algo que entrou dentro da pessoa e se apossou. Então, dentro desses lugares, há uma fomentação por isso. Há até busca por isso. Existem igrejas que colocam na placa logo de entrada, aqui nós expulsamos demônio, tranca a rua, nós trazemos sua esposa. Parece anúncio de centro espírita, né? Hoje em dia está se igualando. Existe também o segundo caso de pessoas que manifestam supostamente com demônios. Não estão nada. São as pessoas que mentem. As pessoas mentem, abençoado. Simplesmente isso, elas mentem. E tem denominações que oferecem verdadeiros shows de exorcismo. Vocês sabem disso. E tem outras que, aqueles que são... Isso é muito sério que eu vou falar. Tem outras que, aqueles que são endemoniados, são os que Deus tem uma obra tremenda na vida deles. E o demônio quer tirar a vida daquelas pessoas por causa da grande obra que Deus tem na vida delas. Então, quanto mais perseguido lá no sistema religioso, maior é a obra de Deus. Não é assim que acontece? Quanto mais demônio se manifestar, então, aquele ali vai ser pastor. Não é assim que acontece ou eu estou inventando? É assim. Amados, até essas pessoas que mentem, elas são sugestionadas a mentir.
Por isso que existe esse fator do poder da sugestão. As pessoas sugerem e as pessoas caem nisso aí. E esse poder funciona nas mentes das pessoas fracas. Nas pessoas que têm problemas sociais e financeiros, por exemplo. Quanto mais baixo o nível social e financeiro de uma pessoa, maior é a aceitação dessa sugestão. Porque a própria pobreza, eles tentam colocar a pobreza como uma coisa de demônios. Você vê, amados, em locais pobres aqui do Rio de Janeiro, locais onde as casas mal têm telhado, locais em que as casas são cobertas por telhas de amianto, nem embolso tem nas casas, tu vê os tijolos. Tem muitas até que são de madeiras. Nestes lugares pobres e miseráveis do Rio de Janeiro, eu acredito que em todo o Brasil, mas tem a igreja lá, suntuosa. E às vezes 2, 3, disputando freguesia, membresia, né? Freguesia. Estão lá exibindo os seus suntuosos templos, fazendo seus exorcismos, dizendo e pregando que o seu problema é demônio, como um ser espiritual, um anjo caído. E não é o demônio bíblico. Porque o demônio bíblico todos têm, é pensamento, todos pensam. Mas o demônio da falsa igreja é um ser espiritual que quer arruinar a vida das pessoas. Essa é a sugestão que eles dão. E, amados, eu classifiquei aqui alguns tipos de pessoas que aceitam essa sugestão com mais facilidade. Tá? Elas aceitam, estão propícias a aceitar as sugestões mais fáceis. E anotem isso, porque isso é um estudo completo sobre estas coisas. Isso vai dar base para vocês, bases de argumentações, para você ajudar alguém a sair disso. Ou você vai ajudar por orientação médica, ou através de mostrar as verdades que libertam, como nós estamos falando aqui. Mas vamos enumerar aí as pessoas que estão mais sujeitas à sugestão. Agora, antes de exibir essa lista, observe uma coisa bastante interessante, eu já comecei a falar sobre isso. Por que a manifestação destas possessões pregadas pela falsa igreja acontecem com maior incidência onde as pessoas são mais carentes culturalmente e principalmente financeiramente falando? Porque são locais onde a maioria das pessoas aceitam mais o famoso poder da sugestão. Vamos enumerar só para vocês sentirem. Nessa lista que eu fiz, a primeira ali que eu coloquei foi pessoas que sofrem com a pobreza. Essas pessoas que sofrem com a pobreza estão mais suscetíveis a acreditar, por exemplo, que os demônios são causadores da pobreza delas. Sim ou não? E aonde ela vai encontrar isso, esse tipo de discurso? Nas falsas igrejas. As doutrinas que explicam isso para elas. Tanto que há uma promoção tremenda de testemunhos dentro dessas falsas igrejas. As pessoas que são bem financeiramente, eles colocam lá no alto. E as pessoas que são assim mais, passa necessidade ali, todo mundo foge. Segundo, pessoas com baixa escolaridade. Amados, aqui essas pessoas são facilmente dominadas. E os líderes do sistema religioso sabem onde eles atuam. Quanto mais você desce o nível de escolaridade, mais as pessoas acreditam em tudo. Porque elas não têm armas para se defender, amados. Terceiro, pessoas que aceitam mais sugestão, principalmente do sistema religioso, são pessoas com problemas familiares. Isso aqui é batata. Uma pessoa passando por essa situação, com certeza, vai achar que é demônio que está causando esses problemas na vida dela. Daí a cair endemoniado é um pulo. Por isso que os donos da falsa igreja tentam passar a ideia que as falsas igrejas é a igreja da família. Já viu? Todos eles botam a igreja da família. A igreja que salva casamentos. A igreja que livra os filhos das drogas. Porque tudo isso eles ensinam que é demônio. Isso é porque você não está orando mais. Ih, irmão, vamos orar aqui para Deus repreender esse demônio que está atuando aí no teu casamento. Outro tipo também de pessoas, e a quarta que eu enumero aqui nessa lista, são pessoas com problemas de autoestima, pessoas com baixa autoestima. Fica suscetível a aceitar qualquer coisa.
A quinta é falta de amor próprio. Porque essas doutrinas, elas ensinam vocês a não ter amor próprio. Amados, você ser chamado de pecador, de possivelmente um endemoniado, de poder ao inferno, isso acaba. Porque você vai ver dentro da sua carne que não há bem nenhum. Você quer ficar bem. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. Olha, eu quero fazer o bem, mas de repente levanta aqui algo estranho e se manifesta. Eu erro ali, eu acerto, eu erro. E aí, como é que vai ser a sua vida? Para lá e para cá. Você vai andar sem amor próprio, com baixa autoestima. E na sexta, frustrados e angustiados. As pessoas frustradas e angustiadas, elas são mais suscetíveis a aceitar o quê? A sugestão. Pessoas tristes ou com medo também. Essa é a sétima. A oitava, pessoas com doenças. E aqui também entram as doenças da mente, as doenças neurológicas, tá bom? Estas pessoas recebem estímulos para acreditarem que são possuídas por espíritos malignos. Pessoas que passaram por grandes traumas na vida. Às vezes o jovem foi ali, né, conhecendo ali, foi incentivado e tal. Aí foi participar de um roubo, acabou preso. É um trauma na vida dessa pessoa. E quando ela sair de lá, ela cumprir tudo que tem que cumprir, ela vai ser uma pessoa totalmente, se não tiver um apoio, uma pessoa fraca psicologicamente. Ela vai aceitar a sugestão. E a décima são pessoas abusadas sexualmente. São pessoas com baixa autoestima. Pessoas sem amor próprio. E lá dentro do sistema ensinam o quê? Que isso é demônio. Logo, as pessoas classificadas nesta lista têm uma tendência maior a se deixarem ser manipuladas em suas mentes. Para que de fato acreditem que estão possuídas por demônios. Agora tem uma outra lista que eu vou apresentar para vocês, já é o contrário. O contrário é verdadeiro. E essas pessoas, dificilmente, pela posição delas, elas vão se deixar se sugestionarem em suas mentes. Elas nunca vão achar que os problemas da vida delas são causados por demônios. E que somente a super falsa igreja tem o poder de exorcizar. Ainda tem isso, né? Quando ela coloca que você aceita o demônio como um ser espiritual e você olha a tua vida e acha que está cheio de demônio, somente, o marketing deles é esse, somente eles têm o poder de exorcizar o demônio. E a Bíblia desmente isso. E a ideia por trás disso tudo, a manipulação do chamado sistema religioso, é implantar na tua mente que só eles têm o poder de exorcizar o demônio que eles mesmos criaram. Agora vamos à lista, né? Pessoas que raramente vão apresentar algum tipo de sugestão, e principalmente no que tange a demônios, tá bom? Primeiro dessa lista, pessoas que têm amor próprio. A primeira coisa é que o evangelho do reino te devolve ao amor próprio. Por isso que nas mensagens do evangelho que nós pregamos aqui, sempre tenho que te tratar como você realmente é, um precioso para Deus, porque eu sei de onde você veio. Aqui é assim, mas tem pessoas que têm um amor próprio, tá? E essas pessoas são difíceis de manipular. Uma boa educação, uma boa formação, não somente acadêmica, a pessoa pode até ser um bom leitor de livros, que isso ajuda, amplia os horizontes da pessoa. Você tem argumentos fortes em tua vida para se situar para quem está vivendo no reino de Deus, né? É por isso que eu falo, você é um gentleman. Por isso que o evangelho do reino é a palavra que blinda a tua mente, amado, contra estas coisas. Mas tem pessoas que mesmo que não têm conhecimento dessa palavra, que através da sua boa educação, elas não deixam ser sugestionadas em sua vida. Pessoas resolvidas financeiramente. Uma pessoa resolvida nessa área dificilmente vai cair em ciladas de se achar que estão endemoniadas. Eu nunca vi empresário cair endemoniado. E não aceitam sugestão. Por isso que no evangelho do reino, o nosso olho não tem que estar fixo nestas coisas, tá? Nós somos prósperos, ponto final. Nós somos prósperos porque temos dinheiro no bolso? Com certeza. Mas é porque a palavra diz que nós somos prósperos.
Sim ou não? A palavra diz isso, então eu creio. Se a palavra diz, eu creio. Quarto, uma pessoa resolvida em sua área profissional, uma pessoa bem-sucedida na área profissional, também dificilmente vai aceitar a sugestão. Uma pessoa que tem uma vida estável em todos os sentidos, tem um casamento estabilizado. Uma pessoa que cuida do seu bem-estar, corpo, alma, espírito. Pessoa que se ama, né? Ela dificilmente vai aceitar a sugestão. Uma pessoa positiva, de bem com a vida, que não vê problema em nada, vê só solução. Aí, amados, tem pessoas que são assim naturalmente, mas o Evangelho do Reino ensina as pessoas a viverem com qualidade. A achar que tudo está bem. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós somos pessoas de bem com a vida. Então, esse grupo de pessoas raramente deixarão as suas mentes abertas para sugestões. Tipo desse que nós estamos vendo agora. Fazendo uma pessoa acreditar que ela pode estar endemoniada por um espírito caído. Amados, até mesmo uma pessoa com nível alto dessa lista que eu te mostrei, não vai jamais procurar uma denominação. Não vai, amado. Principalmente naquelas que onde o show da vida lá é o exorcismo. Tem igrejas que são especialistas nisso. Então, depois de nós termos visto que existem as sugestões, a hipnose, para que as pessoas acreditem que elas estão endemoniadas, vimos também em quais condições este tipo de pensamentos, né, se proliferam. E vimos também em outros tipos de pessoas que estas não proliferam, não criam vidas. Acabei de apresentar um grupo de pessoas que são suscetíveis e um grupo de pessoas que não são. Agora você pode me perguntar assim, André, tudo bem. Você explicou aí, beleza. Realmente existem fatores psicológicos, fatores que podem diminuir, existem fatores que, dependendo destas colocações, aumentam ou diminuem. Agora me explica aqui, André, e os fenômenos que a ciência não consegue explicar? Amados, primeiramente trazer isso à tona. Existe realmente, porque nós estamos baseados na ciência, tá bom? Nós estamos falando aqui do Evangelho do Reino baseado na ciência humana. Existe um grupo de pessoas, tá? Que elas expõem um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Então vamos ver agora, explicar esses fenômenos para vocês. Abre aí no Evangelho do Reino, em Gálatas, carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, se não me engano, a partir do verso 19. Amados, eu sei que existem fenômenos bem interessantes. As pessoas chamam de sobrenaturais, né? Fenômenos sobrenaturais. E a ciência não consegue explicar até então. Eu chamo de fenômenos carnais. E vou provar na Bíblia. Olha, eu mesmo já ouvi falar de pessoas que do nada elas se incendiavam. Já ouviu falar disso? Tem pessoas que têm um fenômeno interessante aí. As pessoas do nada aparece fogo no corpo dela. Se queimam. Eu já ouvi falar de pessoas comprovadamente que levitaram. E isso a ciência não ensina, não explica. Amados, eu até acredito que aquele que desenvolve a sua mente, a mente natural e humana, é capaz de correr mais que um cavalo. Eu creio. Porque a própria ciência diz que nós não usamos todo o intelecto da nossa mente. E a mente é que comanda. Mas vamos aí a Gálatas, abençoado. Eu vou usar a Bíblia. E a parte da Bíblia que eu estou usando é de alguém que escreveu os segredos do homem seriam julgados segundo aquilo que ele falava. Esse alguém é o apóstolo Paulo. E ele disse isso, que os homens seriam julgados segundo o evangelho que ele falava, em Romanos capítulo 2,16, ele disse, olha, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. E o que Paulo está dizendo aí, já aconteceu, tá bom? Foi quando os gentios entraram na nova aliança, e agora eram também participantes da herança, que um dia foi feito a Abraão e um povo. Então aí a entrada dos gentios. Então eles não seriam julgados, os gentios, não seriam julgados pela Torá. Eles seriam julgados segundo as palavras de Paulo. Então essas palavras estão hoje no meio de nós, está hoje em nossas vidas. E está escrito. Não é papinho meu, amigo. É Bíblia. Esse é o contexto. Agora vamos ler. As obras da carne que eu falei que são esses fenômenos sobrenaturais.
Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: ora, as obras da carne são estas. Veja o que Paulo está dizendo, amados. A falsa igreja ensinou para muitos, inclusive a mim também, através das suas doutrinas, quando eu estava lá, que estas coisas que Paulo fala é um ser espiritual. Essas obras da carne, o sistema ensina que é um ser espiritual que provoca isso, um anjo caído. E Paulo fala que são obras da carne. Paulo já desmente o sistema religioso aí de cara. E quais são, Paulo, as obras da carne? Por favor, fale algumas para nós. Então Paulo completa. Ora, as obras da carne são conhecidas. Não é isso que diz? As obras da carne são conhecidas. Deixa eu botar aqui o versículo para vocês, abençoado, não perder aí, tá? Vou botar aí. Aqui. Elas são conhecidas, eu vou falar quais são. Aqui. Pensando na netinha. Tá aqui. Ora, as obras da carne são estas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, tudo isso. Idolatria. Isso não é diabo não, André? Não. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Veja, amados, que incrível. Parece até que estamos vendo uma propaganda da Igreja Universal, mas não é. Isso são demônios, segundo o sistema religioso, são demônios, um ser espiritual que está voando por aí, tacando dardos nas pessoas. Claro que não funciona assim, tá bom, amados? Jesus de Nazaré disse que estas coisas provêm do coração. Nosso Senhor falou isso aí, amados. Então não tem essa história não, tá bom? Fica ligado, vamos continuar. Versículo 21. Invejas, continua Paulo, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aí, abençoados, obras da carne. E Paulo acrescenta, os que praticam tais coisas estão endemoniadas. É isso que está escrito? Não. Mas se o sistema pudesse colocar, colocaria. Amados, pessoas que vivem praticando isto não conseguem viver, não conseguem ser felizes, não conseguem ter um controle emocional, não conseguem ser equilibradas naquilo que fazem. Estas pessoas não herdam o reino de Deus. É isso que Paulo está falando. Não tem como herdar. Essas pessoas que vivem na prática disso aí, elas vivem no inferno. Ou seja, em sepulturas, mesmo sem ter morrido. Lembrando que inferno é sepultura, tá ok? Sabe o que isso significa, abençoado? Que a carne é poderosa, tá? Há poderes nessa carne. Isso eu creio. Essa carne é tão poderosa, amados, que se o nosso intelecto deseja alimentar-se de coisas para a mente, para o espírito, o corpo precisa da comida que nós nos alimentamos. O que é mais fácil, ficar sem o alimento para a mente ou o alimento para a carne? Para a mente. Por isso que a carne tem a sua primazia, ela tem o seu primeiro lugar. Ninguém, por exemplo, deixa de comprar arroz e feijão para comprar Bíblia, se você só tiver o dinheiro para comprar Bíblia, o feijão com arroz. A carne é poderosa. A ciência diz, conforme vou falar de novo, que nós não usamos toda a nossa capacidade mental. Que existem áreas em nossa mente que a ciência ainda não descobriu, não mapeou, é igual ao mundo. Tem áreas no mundo que não chegamos ainda. Então é nestas áreas que algumas pessoas desenvolveram mais que as outras. Porém, nunca que o entendimento seja algo espiritual. Porque aí você vai ter que usar a doutrina do sistema religioso para alcançar esse entendimento. E a ideia não é que você use a doutrina do sistema religioso. A ideia é que você use a Bíblia para explicar isso aí. É assombroso? Claro, de fato. Porém, achar que isso são pessoas possessas por demônios é uma mentira e que precisa ser desmascarada. E, meu amigo, você precisa blindar a sua mente. E só existe um meio para isso. Porque eu também já vi muita gente que um dia tinha fama, dinheiro e poder e que hoje está na sarjeta. E não é demônio.
como a falsa igreja havia nos ensinado. E vocês já sabem o posicionamento dela. Eu não preciso aqui ficar redundante com isso, né? Amados, assim demônio. Só que o demônio que o Evangelho do Reino apresenta é o demônio da Bíblia. E o demônio bíblico é uma palavra de origem grega que quer dizer daimon ou daimon. Já falei isso aí. É um pensamento, é como se fosse um gênio da pessoa. É um espírito não na questão espiritual, mas uma questão de pensamento, porque a Bíblia apresenta em várias partes pensamento como espírito. E isso é difícil para muita gente entender, por causa da falsa doutrina que cegou a todos. Eu um dia fui cego, era tão cego, amados, que eu ensinava a doutrina de demônios para as pessoas, sem saber. Fazia também exorcismo. Eu sujava a mente das pessoas, maltratava a mente das pessoas com um falso ensino. E hoje o Senhor nos levanta para dizer a verdade para você. Se você continuar dentro destes lugares em que te ensinam isso, você está arriscado realmente a acontecer tudo de ruim na tua vida. Eu já vi várias pessoas que saíram de lá piores do que entraram. Veja o que está acontecendo com eles lá da falsa igreja, amados. Aumento de divórcios. Essa deformação de ensino está causando separação de famílias. Veja as estatísticas de divórcio entre eles. Amados, esses que dizem ser cristãos, está aumentando o divórcio dentro dessas denominações. Veja como tem crescido o suicídio entre pastores, líderes, padres. Tem aumentado assustadoramente. Pastores tirando a própria vida. É o que estas doutrinas estão preparadas para fazer. Manifestar o demônio mau. Que não é espírito, é um pensamento ruim que te leva a achar que tu estás sendo rejeitado a todo momento pelo Pai. É isso que cria nas pessoas. Porque em nossa mente, amados, há pensamentos bons e pensamentos maus em todo mundo. E estes ensinos do sistema da falsa igreja só traz à vida das pessoas pensamentos maus, demônios maus, comportamentos ruins. Por isso que nós falamos que são homens maus e perversos os líderes do sistema religioso. E quando um líder religioso tira sua vida, um pastor, por exemplo, ali se manifestou aquele pensamento, aquela pessoa ficou possuída por aquela sugestão que ela mesma ensinou e aprendeu. Você imagina se um líder está fazendo isso, o que vai fazer o seu liderado? É tendência, amados. Veja o que está acontecendo hoje, é um processo que a nível Brasil e que sabe mundial, todo mundo sabe que está acontecendo. Contra a deputada federal Flor de Lis. Olha o que está acontecendo. Ela está sendo acusada pela justiça de matar o marido junto com seus filhos. E tem provas contundentes para isso. O que é isso, amados? Demônio espiritual? Um anjo caído se apossou dela? Claro que não. O que se apossou dela foi a falsa doutrina e produziu nela o quê? Pensamentos de morte. Tem pessoas que querem se separar dentro do sistema religioso. Uma mata a outra, amado. Tantas atrocidades que vêm desse meio sujo, desse meio cruel, covarde, nojento, asqueroso. Eles se dizem ser defensores da família, só que eles não são. A única defesa é da família deles. Veja quantos deputados, quantos senadores, quantos governadores, quantos políticos que se dizem ser religiosos estão aí no poder e não mudaram nada nesse país. Porque eles também estão enfeitiçados pelas suas próprias doutrinas. Eu tenho algo a falar para você, meu querido irmão, que está no sistema religioso, está ouvindo essa mensagem, se aguentou escutar essa mensagem até aqui. Só há um meio de sair disto. É começar a ouvir o Evangelho do Reino. O único capaz de libertar o homem, fazê-lo de novo e blindar a mente. E para nós que estamos em graça, só existe esse jeito
de proteger a nossa mente contra estes ataques que a todo momento nós sofremos em nossas mentes. É ouvindo aquilo que nos liberta e confessando. Por isso não andamos por vista, e sim por fé. Enquanto a vista, ao olhar, você pode ver decepção, pode ser que você em dados momentos da sua vida você olhe e veja decepção, você tem que falar que em tudo você é mais que vencedor, ainda que seus olhos te mostrem. Enquanto a vista te mostrar que as coisas não estão dando certo para você, você tem que dizer e falar que você é mais que vencedor. Essa é a postura. Quando você sentir-se triste por alguém que te magoou, ou mesmo quem sabe você está passando por um processo de separação, perdeu o emprego. Às vezes um processo de separação que não tem mais volta. Fale, Deus está no controle da minha vida e tudo o que acontecer nela vai ser para o meu bem. Se você está atravessando um período de enfermidades, diga para você mesmo, abençoado, diga para você ouvir. Não foi assim que você ouviu? Então diga para você mesmo ouvir. Se doutrine. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e eu recebo a cura. Eu recebo a vida de Cristo manifestada no meu corpo mortal. Quando você se sentir rejeitado, humilhado, pisoteado, saiba que aquele que fez todas as coisas habita em ti, fala contigo, anda em ti, ele nunca te abandonará. Diga isso para você escutar, amados. Amados, aqui neste canal, nós temos mais de 200 mensagens, todas preparadas para te libertar deste sistema. Assista uma a uma. Veja que a sua vida vai mudar para sempre. Porque aqui explicamos a palavra e não ficamos com histórias igual o sistema religioso inventou as suas histórias que defendem os seus ensinos e os seus líderes, ok? Eu não vou mais me estender nessa mensagem, estou muito feliz da vida hoje. Espero que todos tenham entendido, espero ter sido claro, mais claro que isso, o galo não canta. Graça e paz. E até a próxima mensagem.